Acho que a gente pode começar. Está todo mundo me ouvindo? Eu gostaria, então, agora de formalmente dar boa noite a todo mundo. Eu sou a Maria Clara, com quem vocês falaram aí durante muito tempo, já vem falando há algum tempo. Sou vice-presidente da Alhambra, em exercício da presidência. Queria dar boas-vindas, então, a todos vocês a esse primeiro curso de Educação Médica da Alhambra. O primeiro curso de Educação Médica sobre linfoangioleiomiomatose. A gente está vivendo, a gente sabe que está todo mundo vivendo um momento de intensificação da pandemia da Covid-19 em vários estados do Brasil, e esse é um motivo a mais para a gente agradecer a todos vocês que aceitaram o nosso convite, tanto para participarem do evento, quanto para coordenarem o evento, o curso, e também atualizarem as suas aulas. Eu queria agradecer, só um pouquinho, a presença da representante da Pfizer. Vou fazer menção ao nome dela daqui a pouco, e eu vou fazer uma espécie de chamada para que todos possam ver quem é quem, Assim que eu for dizendo os nomes de vocês, se vocês puderem dar um oi e se apresentarem, seria interessante. Eu queria me ver aqui, eu não estou me vendo. Está todo mundo me vendo? Sim? Sim. Sim, então tá. Agora você entrou com o slide, você fechou a câmera. Agora não, tá. E agora sim. Então, vamos lá. Os coordenadores do módulo 1 são o Dr. Bruno Guedes Baldi, que é responsável pelo Centro de Referência em Pesquisa e Tratamento da LAM, que funciona no Hospital das Clínicas de São Paulo. Dr. Bruno, pode abrir o microfone e dizer um oi para todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, a doutora Alina Farias França de Oliveira, que é responsável pelo Centro de Tratamento da LAM, que funciona no Hospital Otávio de Freitas, lá em Recife. Obrigada. Tem outros médicos aqui, A gente tem o doutor Júlio Abreu, que lá, tá ali, tá bem ali. Eu estou chamando ele o tempo todo porque, coincidentemente, ele é meu marido, então eu estou aqui em cima, ele está ali embaixo, então ele está me ajudando. Ele é membro do Conselho Científico da Alhambra. Outros médicos também estão presentes aqui. Doutora Martina estava tentando entrar, doutora Mariana Araújo, doutora Martina Rodrigues, todas que já se formaram no HC, são médicas formadas no HC. A doutora Mariana é responsável pelo Centro de Tratamento da LAM de Curitiba. E a doutora Martina é autora de uma das aulas que vão ser dadas no curso. Elas estão aí? Estou vendo elas? Não? Eu não sei se já saíram ou se vão voltar. Bom, temos também os membros da diretoria da Alhambra, a doutora Rivânia, que é a presidente, que está afastada por uns tempos, a Ângela Durante, que é a nossa secretária, e a Márcia Neri, que é a nossa tesoureira. Representando o laboratório Pfizer, que é o laboratório que patrocina o curso, a gente tem a Gláucia Souza. Cadê a Gláucia? Está lá. Oi, Gláucia, obrigada pela presença. E os médicos participantes, convidados, que aceitaram o nosso convite para fazerem parte do curso. O doutor Fabrício está por aí. O doutor Fabrício está com a câmera desligada, microfone e câmera, mas o nomezinho dele está ali. Doutor Fabrício, eu vou começar pelos estados em ordem alfabética. Da Bahia, de Vitória da Conquista. Tem o doutor Ricardo Figueiredo, não sei se ele está aí, que é de Feira de Santana. Doutora Silvana, cadê o doutor Ricardo? Boa noite. Boa noite. Doutora Silvana, agora a gente já passa pelo Espírito Santo. Doutora Silvana Duarte, eu vi a Silvana por aqui. Aqui, ó. Aqui. Aí. Oi, Silvana, obrigada. De Goiânia, Goiás, a gente tem o doutor José Reinaldo Brezeguelo, não sei se ele está aí, não o vi. Temos também, de Juiz de Fora, a doutora Lígia, que está bem aqui, doutora Lígia Amaral. De Minas Gerais ainda,
de Manhuaçu, a doutora Jéssica Vale. Cadê a doutora Jéssica? Não, tá ali. Oi, doutora, tudo bom? Ainda de Minas Gerais, de Patos de Minas, doutor Giovanni, não vi por aqui, doutor Giovanni Roncalli. De Montes Claros, doutora Ana Tereza. Ana Tereza, ela entrou. Oi, Ana Tereza, tudo bom? Doutora de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, doutora Andréia Cunha, também está por aqui. Cadê a doutora Andréia? Eu abri para ela. Bom, não tô vendo agora. Doutora Lúcia Salles, do Pará, de Belém do Pará. Doutor Tadeu Colares, eu não sei se ele conseguiu entrar, enviei o convite novamente, ele estava tendo dificuldade. Doutor Odilton, de Santarém, do Pará, também, não estou vendo, estava com dificuldade para entrar também. E doutor Camilo Fernandes, de Santa Catarina. Doutor Felipe... Boa noite. Está aí? Ah, que bom. Obrigada pela presença. Boa noite. Boa noite. Doutor Felipe Viana, de Santa Catarina, Tubarão, Santa Catarina. Doutora Alina Karime, de Sergipe, Aracaju. Não a vi. E doutor Ricardo Faria, de Rio Claro, São Paulo. Não sei se ele está por aqui. Aos poucos eu vou vendo quem está. Tem aqui uma waiting room. Deixa eu ver quem está aqui, só um minutinho. O doutor Giovanni e doutora Mariana Araújo. Bom, nós aceitamos também hoje a participação no curso do doutor Diego Medina, que é médico paraguaio, que solicitou a participação. Ele está precisando de algumas orientações, de alguma ajuda. Então, conversamos entre nós da diretoria. Cadê o doutor Diego? Está aqui. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado pela... Bem-vindo. Espero que convite. A gente possa começar a partir de hoje uma troca de informações e de ajuda mútua, né? Com certeza. Então, o doutor, como que a gente vai fazer, né, essa dinâmica? O doutor Bruno e a doutora Alina vão tecer algumas considerações iniciais e a gente passa depois para a sessão de perguntas e respostas, que é isso que nos interessa, essa troca de informações sobre esses dois temas importantes, que são o diagnóstico e o tratamento da linfangiomatosi, tá bom? Então, quem vai começar, Bruno ou Alina? Quem vai ser? Vai ser você, Bruno? Eu vou ser cavalheiro, deixa as damas. Aline? Então, vamos a você, Alina. Alina, cadê você? Ah, tá aí. Tá mudo, seu microfone tá mudo. Boa noite, é com um imenso prazer que eu faço parte já há alguns anos desse grupo, né? Um grupo bem seleto, que é o grupo da Alhambra, com as pacientes e o grupo de pesquisa, né, da Universidade de São Paulo. E hoje, Maria Clara me chamou, junto com o doutor Bruno, para nós falarmos um pouco e tirar algumas dúvidas em relação ao diagnóstico e tratamento da linfangiomatosi. Eu digo que eu não procurei a Alain que me procurou, né? Eu, quando era residente, no meu R1 de clínica, nem de pneumo, eu tive uma primeira paciente com linfangiomatosi e daí para frente, né, foram aparecendo outras pacientes. Então, eu fiquei de falar um pouco sobre a importância, né, desse diagnóstico precoce e do acompanhamento dessas pacientes. É muito importante, né, que o médico clínico, o pneumologista, ele tenha em mente, né, o diagnóstico da linfangiomatosi. A gente sabe a experiência do pessoal de São Paulo, também a minha, que muitas vezes essas pacientes, elas ficam com outros diagnósticos, principalmente asma, né, algumas DPOC, até pelo perfil de idade, né, que acomete pacientes mais jovens, do sexo feminino, e não é incomum que essas pacientes já cheguem a um centro de referência com uma doença já bem avançada. Né? Então, é muito importante pensar nesse diagnóstico. Em algumas situações, pacientes com diagnóstico inicial de asma, que não tem uma resposta
adequada ao tratamento. E aí, nessas situações, ou um diagnóstico de DPOC ou de qualquer outra doença obstrutiva, que a paciente não esteja evoluindo bem, né, com o tratamento instituído. Acho que nessa situação, hoje, felizmente, a gente tem à disposição as tomografias, que há um tempo atrás o diagnóstico também era retardado, né, pela falta de acesso às tomografias, à tomografia de tórax. Então, hoje em dia, com acesso bem mais rápido à tomografia de tórax de alta resolução, a gente tem tido, né, diagnósticos mais precoces, né, e essas pacientes têm chegado mais, né, nos centros de referência. Então, o diagnóstico precoce, ele vai impactar muito em relação ao prognóstico, principalmente agora que a gente tem à disposição, né, já uma droga que consegue, pelo menos, estabilizar essa doença e tem tido uma resposta muito boa nesse grupo de pacientes. Então, algumas situações são bem importantes, né? Se você pensar na linfangioleumeomatose, né? Nesse grupo de pacientes, fazer sempre o diagnóstico diferencial, né? É o primeiro ponto. E o segundo, naquelas pacientes com doenças císticas. Então, a gente acaba que quando você, por exemplo, no meu hospital, e aqui em Recife, eu estou recebendo agora mais pacientes do interior, pacientes até de outros estados, até pela Alhambra, que as pacientes quando recebem um diagnóstico. Mas a gente sempre tem que ficar muito atento, porque também com a disseminação, né, com o entendimento melhor o conhecimento maior dessa doença, também não é incomum a gente pegar alguns laudos de tomografia que sugerem linfangioleumeomatose e muitas vezes o médico que não tem experiência absorve aquele diagnóstico sem ampliar, né, o diagnóstico diferencial. Então, a gente não pode, né, tem que não só acreditar no laudo, mas ter realmente uma experiência maior, né, com a tomografia de alta resolução, porque acontece muito de alguns pacientes, né, realmente não fazerem parte do grupo de linfângio e serem taxadas tomográfico. Então, acho que tudo isso é muito importante e cada vez mais a Alhambra está de parabéns, que a gente difunde esse conhecimento e as pessoas começam a pensar mais, né, nas doenças císticas e pensar na linfângio, no perfil da paciente que vai ter os sintomas, a gente vai conseguir fazer diagnóstico mais precoce e vai conseguir adequadamente acompanhar essas pacientes. Então, quando a gente fala no diagnóstico, a gente fala da LAM esporádica, né, que eu acho que a gente vai falar um pouco disso, e a LAM que é associada a um complexo esclerose tuberosa. Eu não sei, aqui em Pernambuco, são 6 pacientes que têm a associação LAM com esclerose tuberosa. E muitas vezes os neurologistas, que principalmente são os que acompanham, né, essas pacientes não têm esse conhecimento de que precisa fazer, né, essa investigação também pulmonar. E aí acaba que os pacientes já chegam nos nossos centros com um diagnóstico mais avançado. Uma fase mais avançada. Não, Aline, vamos só, que a gente vai falar também de tratamento, acho que é mais importante a gente deixar mais tempo para as pessoas perguntarem, tirarem as dúvidas, então acho que vamos focar no tete a tete aí, e que eu acho que a parte de tratamento também a gente vai falar bastante do sirolimus, ou das dúvidas que as pessoas tiverem. E só valorizar aí a presença do Diego, só para terminar essa introdução, que eu tive uma reunião, coincidentemente, faz 2 horas com o Nishan Gupta, que é o presidente atual da LAM Foundation, e uma das coisas que ele quer é ampliar o contato com os outros países da América Latina, e que está no plano dele. Como ele é um indiano e tem essa visão social, e acho que a Alhambra vai ter um papel fundamental aí nesse processo de interação com países menos
que conhecem menos a doença, né? Então, e parabenizar a Alhambra e a Pfizer pelo evento, que vai ser importante para difundir o conhecimento da doença. Então, acho que a gente pode começar, né, Alina, dentro do que as pessoas assistiram e dentro da vivência que elas têm aí sobre a LAM, a gente está aberto para discussões. Quem quiser fazer pergunta, tá, médicos ou não médicos, a gente tá aí para todo mundo, e todo mundo pode participar, né? Tá aberto, o microfone está aberto para todo mundo. Fiquem à vontade. Se vocês não tiverem perguntas, a Alhambra tem várias. Boa noite. Eu posso começar a fazer a pergunta? Pode, doutor Camilo, fique à vontade. Preciso direcionar para alguém ou vocês recebem, matam no peito e respondem? Isso, pode ser geral. Não, a dúvida sobre o uso da dosagem do VEGF, né, que eu acho um mecanismo importante de diagnóstico quantitativo e depois de segmento. Como é que isso funciona no Brasil? Como é que está funcionando? Quanto isso é válido? Se pudessem passar essa experiência de vocês, de como a gente pode usar essa ferramenta. Então, na verdade, o VEGF é um problema mundial, né? Porque são poucos locais que fazem. Basicamente é Cincinnati, um centro na Espanha, a China faz e o Japão faz. Fora isso, porque a metodologia é um pouco mais complicada, o custo é alto. E aqui no Brasil a gente chegou a fazer um bom tempo lá no INCOR, mas a gente teve alguns problemas lá no laboratório, a gente acabou tendo que suspender essa avaliação e agora a gente está retomando isso e a ideia é que a gente faça isso de uma maneira mais ampla, né? Assim, tentar difundir isso para outros locais, disponibilizar isso para outros locais, mas realmente existe uma limitação. O que a gente tem em alguns laboratórios é o VEGF total, não o subtipo D, mas ele não tem uma especificidade grande e às vezes dá resultados um pouco conflitantes. Então o ideal mesmo é ter a partícula do VEGF-D e a gente está tentando retomar isso pelo menos lá no nosso centro e disponibilizar. Para diagnóstico, eu acho que ele tem um papel fundamental, porque principalmente naqueles casos que existe só a presença dos cistos na tomografia, sem outros achados. A gente pode muitas vezes prescindir da biópsia, principalmente quando ele está num nível acima de 800. Mas para acompanhamento de tratamento e para prognóstico, o valor dele é mais discutível. Ele não está totalmente estabelecido, tem menos estudos. Então, do ponto de vista prático, para acompanhamento, mesmo que a gente tivesse disponível em função com mais facilidade, em função do custo, eu acho que é mais importante a gente fazer o acompanhamento com a função pulmonar do que propriamente com VEGF. Eu não sei se a Alina quer completar alguma coisa, se alguém quer falar mais alguma coisa. Bruno. Aqui a gente nunca teve, né? Na realidade, só vocês aí em São Paulo que chegaram a fazer. E realmente, assim, eu acho que se a gente conseguir, porque vai facilitar muito o diagnóstico. Porque dependendo da região, da cidade onde a paciente se encontra, quando em outros comemorativos, nem sempre é tão fácil, né? Realizar uma biópsia, seja ela transbrônquica ou uma biópsia pulmonar. Então, é uma coisa crucial, né? No diagnóstico precoce da linfangio. Algumas pacientes, Bruno, chegam até o nosso grupo, a gente tem um grupo no WhatsApp, dizendo que fizeram esse exame, né, que é o VEGF só, sem o D. Né? E a gente diz exatamente o que você disse, que ele não tem muita especificidade. Eu acho que faz parte, eu acho que é importante que os pneumologistas saibam disso, né, porque às vezes a paciente se fia num resultado, talvez, né, de um teste que não tem
o valor que ele deveria ter, né? Que não é o desenho, não tem o desenho no final, né? É isso mesmo. Mas a gente precisa retomar isso, mas é um problema que acontece no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, mas tentar melhorar essa parte, sem dúvida. Alguém mais? Muito obrigado aí pela resposta. Eu acho que isso já ajuda a gente saber onde estamos, né? Então, não dá para contar com essa ferramenta. Então, o que vocês utilizam aí para diagnóstico? Todos os pacientes vão para biópsia? Existe algum marcador maior na tomografia ou de função que vocês indicam a biópsia precoce? Porque os casos mais desenhados, né, na tomografia, ou que já tem um quadro mais típico, fica fácil. Mas e os iniciais? Como é que vocês definem esse time aí para poder diagnóstico? Veja só, Camilo, nos casos justamente que você tem os cistos pulmonares com as manifestações extrapulmonares, fica fácil, né? Sabendo que tem até outras doenças císticas que também podem apresentar os cistos, até mesmo com os angiomiolipomas. A gente tem uma síndrome outra genética, Birt-Hug do B, que também pode ter, né, cisto e lesão pulmonar. Mas assim, se uma paciente chega com cistos pulmonares, angiomiolipoma, linfangioleumioma, ou é uma paciente que sabidamente já tem um diagnóstico da esclerose tuberosa, realmente fica fácil, e aí você já está autorizado a dar o diagnóstico sem precisar de nenhuma intervenção a mais. Mas em algumas situações, você realmente vai necessitar da biópsia, né? Principalmente quando são poucos cistos, naquela doença mais inicial. Lógico que a gente vai fazer a história clínica ampla, pensar se tem alguma outra doença associada, os achados tomográficos, se só são cistos, a disposição dos cistos, se tem mais algum outro achado na tomografia que nos faça pensar em algum outro diagnóstico, né, que a gente aí tem que pensar em todos os outros diagnósticos diferenciais das doenças císticas, estiostose de células de Langerhans, a Birt-Hug do B, bronquiolite, causas infecciosas, Sjögren, né, a pneumonia intersticial linfocítica. O diagnóstico diferencial é amplo. E nessa fase inicial, se você tiver apenas cistos, muitas vezes realmente vai ser necessária a biópsia. E justamente nem sempre é fácil, né? Você, dependendo de onde o paciente se encontre, até no último curso da Alhambra, eu até questionei, porque a primeira ação de biópsia é a biópsia transbrônquica. Eu tentei numa paciente, né, que tinha cistos e não tinha, eu fiquei acompanhando o paciente com sintomas respiratórios e eu não consegui. Ninguém que fizesse a biópsia transbrônquica, ficou todo mundo com medo pelo risco de pneumotórax e acabou que ela fez um pneumotórax. E aí, neste pneumotórax, o cirurgião, como foi abordar, né, a gente combinou e aí ele foi fazer a pleurodese e aí a paciente fez aí a biópsia, né, pulmonar. Então, nem sempre realmente, às vezes a gente fica, mas assim, se a paciente tem cistos, tem sintomas e a gente não acha, vai ser necessário a biópsia. Uma vez que nós tenhamos lá um atomo bem característica, aí você pode até, né, prescindir, mas acho que há casos com cistos e que você não consegue definir com outra, você vai precisar realmente da biópsia. Não sei se Bruno quer falar mais alguma coisa. Não, acho que assim, acho que tem dois diferenciais principais. O principal deles é a bronquiolite constritiva, que é muito menos comum, mas que pode dar cisto muito comum muito parecido com os cistos da lã, mas é bem menos frequente. Agora, o problema, o que eu acho que a gente precisa valorizar é principalmente na extensão da doença. Então, dificilmente você vai ter uma doença, pelo menos uma doença relevante, quando você tem alguns cistinhos em 2 ou 3 lobos, por exemplo. Então, nesse caso, quando você tem cistos isolados em 2 ou 3 lobos, às vezes recebo ou no consultório ou lá no HC mesmo casos
desse tipo para serem avaliados. Na grande maioria das vezes isso não é LAM. Ou é uma alteração cicatricial, ou é uma bronquiolite. Então, nesses indivíduos, a gente pode acompanhar e ver como que vai ser a evolução funcional e tomográfica. A gente vai ter que ficar mais atento para a presença da LAM quando você tiver, mesmo que sejam poucos, mas cistos em todos os lobos pulmonares, porque é uma doença bem difusa. Então, isso é que chama mais atenção do ponto de vista da tomografia. Se não tiver com essa apresentação, a gente acaba recomendando, pelo menos por algum período, a gente fazer um acompanhamento sem prosseguir na investigação, né? Podemos mudar de tema sem perguntar sobre uma outra coisa, os tipos de LAM, por exemplo, né? Porque a Alina falou um pouquinho sobre os dois tipos, mas será que os médicos se interessariam em saber essa distinção? Seria interessante abordar isso? Ou tem alguém que queira fazer uma outra pergunta diferente? Eu queria fazer uma pergunta. Doutora Lígia. A gente tem uma paciente no ambulatório aqui que ela tem esclerose tuberosa e LAM, e ela acha que pela condição funcional dela, acho que ela está bem próxima de precisar receber os sirolimus. É uma paciente que tem uma rede social de apoio muito ruim, e eu queria ver se vocês na Alhambra, vocês têm algum instrumento que pudesse ajudá-la, sabe? É uma paciente realmente que tem uma condição, que é o grande problema do nosso ambulatório de doença especial. A gente, de maior parte das vezes, a gente tem doentes com uma condição social muito ruim. Ela, inclusive a mãe também tem esclerose tuberosa, mas ela não tem manifestações de LAM. Então é uma história familiar, assim. Foi interessante você tocar nessa questão da esclerose tuberosa, né? Porque existem os dois tipos de LAM, esse é um dos tipos, né? Talvez o Bruno e a Nina possam falar sobre isso, mas com relação à Alhambra, a gente tem agora, né? A dispensação pelo SUS já foi aprovada, então a Pfizer está ainda em conversas com o governo tem que comprar da Pfizer o sirolimo para poder colocar nos postos de distribuição, mas isso já foi aprovado, já tem 6 meses, já está na época da implantação desse tipo de distribuição. Mas a Alhambra tem um esquema de doações, ela recebe doações, e hoje mesmo a gente doou, uma paciente doou, e a gente já passou para outra paciente caixas de sirolimos. Então a gente vai tentando fazer algum esquema, e em condições, existem pacientes em condições muito ruins que a gente costuma ajudar, né? Dependendo, mas isso tudo é conversado, tem que ser visto, mas a questão, né, dessa esclerose, essa não ligada à esclerose tuberosa é interessante, né? Porque geralmente são pacientes que precisam, que não tem uma capacidade cognitiva boa, nem todos têm uma capacidade cognitiva boa, então eles precisam de muita orientação, né? E a gente trabalha junto com a ABET também, que é a Associação Brasileira de Esclerose Tuberosa, e tem um programa muito interessante de ajuda a esses familiares de portadores e aos próprios portadores, né, do complexo. Vocês querem falar, Adenir? Eu não sei nem se a Gláucia, já que ela foi citada... Tá. Vamos escrever, não? Ela está aí pode, ainda. eu não sei se ela está aí ainda, mas se ela pode atualizar em relação a... Eu não sei se ela está ouvindo. Se existe algum movimento já em relação a... Porque foi aprovado pela Conitec, mas se existe já algum movimento mais consistente aí para a liberação da medicação para alguns centros, ou pelo menos, ou para a maioria dos centros de referência, para a dispensação da medicação, para que de fato o acesso seja realmente efetivado, né? Eu estou pedindo ela para tirar, né, colocar o microfone, tirar do mudo, mas eu não sei se ela está atendendo, se ela está vendo. Mas eu conversei com a Cristina Rigato, que antecedeu ela nessa posição, né, e a resposta que ela deu foi que ela provavelmente o que estava acontecendo é que o governo está comprando ainda assinando o contrato de compra do sirolimo com a Pfizer, e que isso talvez demore um pouco devido às circunstâncias atuais da pandemia, né? Então, foi a última resposta que eu tive, que a Alhambra teve, né? Mas alguém acha interessante tocar nessa distinção? É necessário entre os dois tipos de LAM? Não? Mais algumas perguntas? Você queria Eu gostaria de...
Desculpa, Pode falar. eu gostaria de saber se tem um registro no Brasil sobre a incidência ou a prevalência da LAM, sendo o Brasil com tanta população e sendo também uma doença rara. Se tem, se nestes últimos tempos a doença foi mais diagnosticada e tem uma melhor forma de ter dados do país tal. Porque pessoalmente eu gostaria de fazer um comentário. Eu só tive 2 pacientes com LAM. Uma faz 10 anos atrás, quando eu era residente, e uma que chegou agora faz um mês. Ela foi diagnosticada no ano 2018 e ela, por ter uma ascendência francesa, ela foi fazer os estudos no ano passado na França, Paris. E ela acudiu a mim faz um mês atrás pedindo sirônimos. E é o segundo caso que eu estou vendo. E é por isso que eu contactei com vocês, porque aqui no Paraguai eu acho que só teve até agora 3 casos, dos quais 2 eu tive contato com os pacientes. O que dá para falar é que certamente o número de casos aumentou a partir do momento que você tem tomografia em grande parte das cidades brasileiras. A gente não tem um estudo detalhando quanto que esse número aumentou, mas o que eu posso te falar é que a gente tem um estudo nosso publicado em 2014 que a gente tinha em torno de 80 pacientes. E hoje, num período aí de 5, 6 anos, a gente já dobrou esse número. Eu digo especificamente no nosso centro. E só que obviamente que isso precisa ser melhorado, né? Acho que ainda certamente é subdiagnosticada. Num pior cenário, tem um estudo que mostra que a prevalência é de 1 para 1 milhão, mas tem estudo que mostra que isso certamente é de 1 para 100 mil, é um número muito maior. Então a gente deve ter aí pelo menos por baixo 1.000 a 2.000 pacientes no país, ou deveria ter, né? E aí a Maria Clara acho que pode falar quantas estão registradas especificamente na Alhambra, né? Eu fiz um levantamento recente, a gente tem um site, e nesse site a gente tem um setor para cadastramento de portadores de LAM, a gente tem um rapaz cadastrado, e atualmente são 190 pessoas que se cadastraram. No último encontro que a gente fez junto com o HC, no encontro de São Paulo, de pneumologia de São Paulo, em 2019, eu fiz um cruzamento dos bancos de dados nossos e do HC, e a gente chegou a um número aproximado de 240 portadores de LAM. Então, e a gente está sempre fazendo campanhas. Agora mesmo a gente vai começar uma nova campanha para cadastramento das pessoas que a gente sabe que fazem parte de grupos do WhatsApp, fazem parte do nosso Instagram, fazem parte do nosso Facebook, mas ainda não se cadastraram. Então, o próximo passo nosso da Alhambra vai ser em direção a vai ser nesse sentido, né, de estimular mais o cadastramento. É isso. Mais alguma pergunta? Eu marquei o término da reunião para as 21h15, sabendo que esse início seria um pouco tumultuado, então a gente pode ir para além das 21 horas, até 21h15, se for o caso. Alguém tem mais alguma pergunta? Bruno, você tinha falado na sua aula sobre a existência de estudos sobre um sirolimo nasal. Isso continuou? Existe alguma coisa nesse sentido? Uma apresentação nasal do sirolimo? Não tem uma apresentação liberada ainda. Tem alguns estudos, não só por via nasal, mas por via inalatória. Mas que os estudos
basicamente iniciais foram para avaliação de segurança, né? Não foi para avaliação de eficácia. Mas é uma via de administração promissora, assim, porque principalmente para minimizar um pouco os efeitos colaterais a longo prazo, mas a gente ainda não tem uma resposta suficiente para dizer que isso vai funcionar efetivamente. E eu não senti nos eventos externos, assim, fora do Brasil, que é uma via que o pessoal coloca muita fé, digamos assim, entendeu? Deposita muita esperança que vai ser uma situação que em breve a gente vai estar com isso disponibilizado. Eles têm a impressão que eles estão investindo muito mais em outras modalidades de tratamento do que propriamente na via inalatória, porque na prática a gente foi vendo que o sirolimus é relativamente seguro. Se você fizer os controles direitinho, o acompanhamento, dificilmente você tem efeito colateral grave, assim. Às vezes aparece um herpes zoster mais extenso, mas em geral é uma medicação segura, assim. Então, por isso que eu acho que isso acabou não indo tão para frente, igual se achou há 10, 12 anos atrás, que poderia ser uma via mais efetiva para ser usada na prática. Nós temos no nosso site uma abordagem, um texto que o Dr. Bruno elaborou sobre a abordagem do tratamento da LAM, né? E fala-se, inclusive, nessa abordagem sobre o tratamento da LAM, sobre quando o sirolimo deve ser iniciado e qual a dosagem, né? Eu acho que é muito importante, se vocês quiserem ter acesso, isso tudo está no nosso site. Mas uma coisa que a gente percebe no grupo de pacientes é que muitas pacientes recém-diagnosticadas já chegam com a indicação do sirolimo ou já chegam querendo tomar o sirolimo, né? Então, eu acho que a gente podia, essa conscientização do momento exato, do momento certo, né, da dosagem certa, porque me parece que cada vez mais a dosagem está se pensando numa dosagem menor do sirolimo. Os estudos talvez apontem para o fato de que as doses maiores não são tão... As doses menores podem ser tão eficazes quanto seriam doses maiores, ou teriam sido. Estou errada? Bruno, Alina? Quer falar, Alina? Justamente, Maria Clara, e realmente o que a gente vê é isso. Muitas vezes a própria paciente entra em contato com a Alhambra e vê sobre o uso da medicação e já quer usar. Uhum. Né? Muitas vezes com diagnóstico, eu tive agora 2 casos que a paciente já chegou, eu quero sirolimo, já chegou na realidade, até com a documentação de outro médico que não era pneumologista, na tentativa que ela iniciasse sirolimus, e ela realmente naquele momento não tinha indicação. Começando a ver esses pacientes com linfângio, que nem todo paciente vai iniciar tratamento, né? Então, você pode ter o diagnóstico, se a paciente está estável, função pulmonar normal, sem sintomas, você vai acompanhar de perto. E não necessariamente já iniciar o tratamento medicamentoso. Eu tenho algumas situações que a paciente, principalmente essas duas, justamente, elas têm esclerose tuberosa, onde elas têm praticamente pouquíssima sintomatologia pulmonar, não tem sintomas pulmonares. E uma função pulmonar, uma com função pulmonar completamente normal e a outra paciente bem limítrofe, mas também praticamente assintomática, mas usam sirolimus pelas manifestações extrapulmonares, pelo tamanho dos angiomiolipomas, inclusive sendo acompanhada também pela nefro. Essas pacientes com angiomiolipomas e com esclerose tuberosa, pelo menos na minha experiência, até tem angiomiolipomas maiores. Essa paciente mesmo chegou com angiomiolipoma de 7 centímetros e estava com indicação cirúrgica, enfim, que começou a fazer o tratamento e teve uma resposta muito boa. Ela até não voltou mais para mim, essa é uma paciente relativamente recente, ela tem poucos cistos,
mas tem muitos angiomiolipomas e um com um tamanho, né, bem, que assim já teria até indicação cirúrgica, e ela está em uso do sirolimus e com a resposta muito boa. Eu não vou lembrar aqui, mas ela teve uma diminuição desse angiomiolipoma importante no exame controle. Ela está sendo acompanhada mais pela nefro, na realidade, do que pela pneumologia. Então, tem algumas indicações do uso da medicação pelas manifestações extrapulmonares, né? Mas as pacientes, teoricamente, com manifestação pulmonar, principalmente os pacientes que têm alteração de função pulmonar e sintomas, né? Dispneia e com o limite, né? Coloca como VF1 abaixo de 70%. Aí, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode falar, doutora Ana Tereza? A minha primeira contato com LAN, eu recebi a paciente encaminhada da cirurgia porque ela sangrou. Ela sangrou tanto abdominal, nesse angiomiolipoma, quanto no tórax. Ela fez um hemotórax maciço. Qual a experiência de vocês em relação a ressangramento? Essa paciente que já sangrou uma vez e saiu desse sangramento, ela tem risco de ressangrar? Qual é a experiência de vocês nesse perfil de paciente em relação a ressangramento e indicação de tratamento? Você diz especificamente em relação ao angiomiolipoma? E o tórax também, que ela sangrou os dois. Ela sangrou no angiomiolipoma e fez um hemotórax. Sangramento hemotórax é uma situação muito rara. Assim. A gente teve um caso aqui, mas é uma situação bem menos frequente. Às vezes acontece porque você tem um vasinho muito periférico ali, e a hora que o cisto rompe, você acaba tendo a ruptura para a cavidade pleural, e isso pode fazer sangrar, mas e mesmo uma experiência fora é muito pequena. Hemoptise é muito mais comum, obviamente, mas a chance de sangrar do hemotórax é menor, né? Agora, o angiomiolipoma tem chance de sangrar mesmo, e de sangrar novamente. A indicação precisa aí quando tem sangramento é embolização, e eventualmente você pode fazer a cirurgia. Muitas vezes a embolização acaba controlando o sangramento, a gente acaba usando o sirolimus muitas vezes depois da embolização para tentar reduzir o máximo possível o tamanho do angiomiolipoma e preservar a maior parte do tecido renal possível. Então a tendência agora, tanto que angiomiolipoma é uma das situações que a gente usa a dose mais alta, usa 3, 4 miligramas. Se você encaminha para o nefro, ele quer dar 5, 6, é um transtorno. Porque é um momento que você tem que diminuir bastante a massa tumoral para depois tentar ressecar o tumor, preservando a maior parte de tecido pulmonar possível. Então, se você não fizer um procedimento no sangramento inicial, e aí o que se preconiza como primeira escolha acaba sendo a embolização, a chance do angiomiolipoma ressangrar é muito grande. Essa paciente que eu comentei, o pessoal da nefro começou uma dose de 4 miligramas do sirolimus. Eu até não a vi novamente, mas na primeira reavaliação que eu pedi a parte funcional pulmonar, ela veio para mim uma primeira consulta, ela tinha os exames praticamente todos normais e ficou realmente fazendo o tratamento pelo angiomiolipoma e teve uma redução importante. E estava nessa programação se ia embolizar, como é que ia em relação ao angiomiolipoma, mas sem sintomatologia pulmonar. E realmente eles, né, uma dose maior do que a dose que a gente está habituado a usar, né, para sintomas pulmonares. Para o quadro eu pulmonar... Ia fazer uma pergunta. Desculpa, para o quadro pulmonar a gente tá... Diga. Você não usa mais que 2 miligramas em geral. Assim, pronto, dificilmente isso que eu ia dizer. Os pacientes que eu tenho usando sirolimus, em média, usam 2 miligramas. Praticamente é a dose, né, padrão. Eu ia fazer uma pergunta, Bruno, em relação ao tratamento, já que a gente está falando em tratamento, que eu tive uma paciente com pneumotórax recorrentes.
certo? Uma paciente do interior. Alina, Travou de novo. travou de novo. Né? Alina. Travou. Eu tenho Mas, uma então, pergunta. mas só. Quando Pode abrir, falar. quer esperar a Lina voltar? Não estou vendo a Alina aqui. Acho que ela caiu. Saiu mesmo. até a imagem dela. Pode falar, Júlio. Ô Bruno, já que você falou na questão de doenças que podem ocorrer pela imunossupressão, uma vez que está muito em moda, né, protocolo agora, e ivermectina, você tem algum protocolo para poder, já que as pacientes, antes das pacientes entrarem em imunossupressão, fazer alguma coisa de esquema, né, no caso da ivermectina por causa da estrongiloidíase, fazer vacinação para herpes, fazer vacinação para pneumonia, rever o esquema de vacinação das pacientes, quando você tem uma chance de programar a entrada desse imunossupressor? A gente acaba preconizando a vacinação convencional com influenza e antipneumocócica, e a gente tem feito a ivermectina. São basicamente essas medicações. As outras profilaxias não tem nenhuma indicação formal para ser feita. Contra pneumocistose, outros tipos de vacinas, a gente não tem uma recomendação formal. De novo, e é uma experiência que a gente vê fora também, as infecções graves com o uso de sirolimus são muito raras, né? Às vezes a gente tem uma recidiva de um herpes, ou às vezes um zoster, mas não é uma recomendação formal de fazer outros tipos de vacina, pelo menos no nosso meio. Aproveitando a pergunta do Dr. Júlio, o Bruno, e PPD, IGRA, prevenção para TB com isoniazida, tem alguma coisa? Então, não, até porque a gente ficou um bom tempo sem nada disponível lá no nosso centro. Aí, mais de um ano a gente não tinha nem PPD e muito menos o IGRA. O IGRA a gente não faz, até hoje a gente não faz lá de rotina. E também não é uma complicação que é muito descrita nessas situações, né, do uso isolado de sirolimus. Então, a gente acaba não fazendo de rotina, mas não tem uma recomendação formal para isso. Até porque em outros países acaba que a incidência de tuberculose é mais baixa, né? Então é um problema menor, né? Eu vou colocar depois no site, no grupo, né? A gente tem um grupo dos participantes do curso, o endereço da Alhambra, do e-mail da Alhambra e o site da Alhambra, para que as pacientes e os médicos também possam entrar em contato. Os e-mails vocês têm todos, mas passar para os seus pacientes, caso eles queiram entrar em contato com a associação, tá bom? Então, Lígia, sua paciente, depois eu passo no grupo o nosso site e o nosso endereço, e ela pode entrar em contato também pelo e-mail. Mais alguém? Só uma coisa que a Alina falou de tratamento com função pulmonar normal ou assintomática. Tem um estudo americano em andamento em vários centros americanos que vai dar essa resposta, né? Que está avaliando indivíduos com função pulmonar preservada, assintomático. Eles já têm, acho que 43 ou 44 pacientes incluídos, para responder se vale a pena começar de maneira precoce os sirolimus a partir do diagnóstico. Por enquanto não existe essa recomendação, e acho que essa mensagem é que precisa ser passada para as pacientes, ainda mais com esse, entre aspas, com esse inferno que virou o WhatsApp, inferno entre aspas. Os grupos de pacientes se falam o tempo inteiro, e aí uma fala para a outra, eu estou usando, por que eu não estou usando? A fulana está usando, eu não estou usando.
por que que é isso. Então, acho que o mais importante é reforçar essa informação que nem todo mundo precisa usar e que, inclusive, tem algumas pacientes que não respondem o tratamento. Então, tem que ser uma situação bem individualizada mesmo. A gente tinha alguns outros assuntos sobre os quais a gente poderia falar, né, que seria sobre mergulhos em águas profundas, sobre viagens para lugares de grande altitude, né? Maria Clara, deixa eu só, porque o Ricardo está com o braço com a mão levantada lá. Eu não sei se ele quer fazer uma pergunta. Mas... Então, boa noite, Maria Clara. Boa noite, demais colegas. Boa noite. Um abraço para o Bruno. Queria, na verdade, tirar algumas dúvidas com relação ao tratamento. Me desculpa de interromper, Maria Clara. Não, é a palavra de vocês. Na verdade, nós sabemos que é preconizado o uso do Sirolimus, se possível, uma vez ao dia. Eu queria saber se o fracionamento dessa dose em 2 vezes ao dia altera a eficácia da medicação ou a dosagem sérica. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, eu tive uma paciente minha que teve um quadro durante o tratamento de úlceras orais, entendeu? Que foi relativamente... me assustou um pouco durante esse tratamento. Foi uma situação recorrente, eu cheguei a dosar sorologia para Epstein-Barr para ela, veio negativa, e na verdade melhorou quando eu reduzi transitoriamente a dose do sirolimus. Aí eu queria saber para vocês se essa conduta é uma conduta possível, desde que fique dentro do alvo. Essa paciente especificamente eu estava tratando o angiomiolipoma, e como é que vocês manejam esse efeito adverso? Bom, então vamos lá. Primeira parte, assim, não tem nenhuma indicação da gente fracionar a dose, que isso vai mudar a eficácia ou vai mudar risco de evento adverso. O que às vezes a gente faz, dependendo da situação, se a paciente está usando 1 miligrama por dia, por exemplo, e começa a desenvolver algum efeito colateral, a gente pode utilizar em dias alternados, por exemplo. Isso a gente pode fazer. Então, a tendência é a gente manter o uso 1 vez ao dia mesmo. Em relação à segunda pergunta, essa questão das aftas orais, elas podem acontecer mesmo com uma relativa frequência, aí, varia aí de 15% a 20% mais ou menos, e acontece principalmente no início do tratamento. E habitualmente, você pode fazer dependendo da intensidade das lesões, fazer uma suspensão transitória e voltar numa dose mais baixa, ou eventualmente diminuir a dose mesmo, para ver se com isso vai controlar, os efeitos adversos. E aí, ao longo do tempo, à medida que as úlceras vão melhorando, você pode ir tentando aumentar a dose e voltar para a dose inicial que você tinha preconizado, que muitas vezes isso acaba resolvendo o problema e a longo prazo você acaba conseguindo manter a medicação. Então você pode usar dessa alternativa ou de suspender ou reduzir a dose, e dependendo ao longo das semanas você pode tentar voltar para a sua dose alvo. Muito grato. A conexão caiu e eu comecei a fazer a pergunta e desapareci. Eu custei um pouco para te colocar de volta. Eu ia perguntar, Bruno, em relação ao paciente só com pneumotórax, que já fez fluorodese. A paciente fez fluorodese e persistiu tendo pneumotórax, tinha lesões realmente mais periféricas, se nesse caso você inicia tratamento. Esse é um ponto que não tem uma recomendação formal, não está incluindo em nenhuma diretriz, mas a gente percebe que muitas pacientes, à medida que você vai tratando por um outro motivo, ela vai diminuindo o risco de recidiva de pneumotórax, que faz total sentido, né? Então, nesse caso, mesmo que ela não tenha outros critérios para indicação do uso da medicação, é uma alternativa você considerar a introdução do sirolimus para controle da recidiva do pneumotórax. Ok. Acho que tem mais gente com a mãozinha levantada lá, não sei se...
Tem. Tem a Jéssica. Jéssica? Oi. Pode falar. Vou tentar ser breve. Tá baixinho. Tá dando para escutar? Tá. Então, eu tenho duas dúvidas em relação a única paciente, né, que eu já acompanhei uma doença, duas situações que aconteceu, uma situação que aconteceu com ela em relação a oscilações da dosagem sérica de sirolimus. A paciente, depois da dose estabelecida, ela usa 2 miligramas de sirolimus. Nas dosagens que ela faz, com alguma frequência tem oscilações para níveis diferentes terapêuticos, né? Menores que esse saúde diferente. Qual a conduta que você costuma ter nessa situação? Em mantendo a dose, em outras dosagens, o paciente acabou voltando para o valor do nível terapêutico. E a segunda questão é essa questão na época da discussão. Jéssica, Tá a gente muito não está baixinho. ouvindo. Tá? Eu não estou escutando, não. Tá bem baixinho. Tá bem baixo, Jéssica. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Eu tirei a capa do celular. A outra questão, deu para escutar a pergunta? Pelo que eu entendi, é alguma coisa relacionada à oscilação do nível sérico do sirolimus. Qual a conduta de vocês em relação a isso? O paciente, depois que ele teve a dosagem estabelecida e aí tem essas oscilações e está numa dose que é a dose usual máxima, de 2 miligramas. E a segunda questão, a paciente, ela só tem quilotórax, ela não tem doença cística pulmonar. Ela tem quilotórax recidivante, que com o tratamento nunca mais aconteceu, né? Ela continua com o tratamento, vai fazer 2 anos. Ela está completando 2 anos de tratamento. Nessa situação, em algum momento vocês pensam em interromper o tratamento depois de algum tempo? Quem vai responder? Quer responder, Alina? Responda, Bruno. Eu, na realidade, só tenho um paciente que teve quilotórax, uma paciente muito grave e que acabou falecendo por infecções por intercorrência infecciosa. Eu realmente não tenho experiência com um paciente com quilotórax. Então, o quilotórax, ele, em geral, se você conseguir, se não for muito volumoso, aí com volume leve a moderado, você consegue controlar com medicação. Principalmente se a paciente for pouco sintomática, é uma das situações que mais responde ao tratamento com sirolimus. E aí você, ao longo do tempo, a partir do momento que você tem o controle, se a doença pulmonar está controlada, se o quilotórax não está recidivando, você pode tentar inicialmente reduzir a dose numa consulta, e numa consulta seguinte, se você ainda persistir com o controle, você pode tentar a interrupção do tratamento. É uma alternativa, mas aí você vai seguindo. A gente tem algumas pacientes que continuam usando por conta de recidiva de quilotórax e outras que a gente conseguiu suspender a medicação. Quanto mais ativa a doença pulmonar, e principalmente a doença extrapulmonar, acometimento linfático em outros locais, maior o risco desse quilotórax recidivar. E a outra pergunta, em relação à dosagem sérica. A dosagem sérica tem local que nem preconiza fazer, tem local que fala, você dá 1 ou 2 miligramas, vai acompanhando a função pulmonar, porque a dosagem sérica de fato é bastante variável. E não tem uma relação direta muito como tem nos transplantados entre aquela manutenção da dosagem entre 5 e 15 com o controle da doença. O ideal é que esteja nesse nível
mas para você garantir que você tem um nível sérico adequado, controlado, principalmente para minimizar potenciais eventos adversos. Mas essa dosagem ela acaba oscilando mesmo, a gente faz de rotina, mas não é um critério que tem que ser seguido à risca nessa situação. Bom, a gente está chegando já, 9h12. Acho que a gente pode já, então, ir se despedindo, né? Eu queria agradecer enormemente a participação, então, a disponibilidade do Bruno e da Alina. Ainda tem uma pergunta ali, ó. Jura? Mas, Diego, você não perdeu tempo? Quem, Diego? O custo do Cirulimum. Que eu saiba, um dia desse eu perguntei a uma paciente que estava comprando, acho que é 1.250, né, uma caixa? Não, é mais. Chega a 1.800, 2.000. Na verdade, assim, uma forma é R$1.000 por miligrama. Então. Mais ou menos isso. Que a gente... Eu só tenho uma pergunta rapidinha, já quase foi respondido tudo. Eu só queria saber se quando a gente começa com Cirulimum, nas guias se fala que nos 15 dias é a primeira dosagem e depois aos 3 meses pode ser, ou qual é o esquema que se faz nos seus hospitais? Você diz a dosagem no sangue? A dosagem no sangue. Isso, a primeira dosagem é com 15 dias, depois a gente acaba fazendo depois de 30 dias e depois, idealmente, a gente acaba fazendo a cada 3 a 6 meses. Depois, na continuidade. Bom, então acho que eu acredito que acabe, né? Daqui a 2 minutos a gente vai ser, a nossa imagem, o nosso som vão ser cortados. Então, eu queria continuar agradecendo a presença de todo mundo, né? Lembrando que a gente tem um encontro no dia 18 de março e outro no dia 12 de abril, e quaisquer perguntas que tenham ficado sem ser respondidas, eu acho que vocês, nem o Bruno, nem a Alina, nem o doutor Bruno, nem a doutora Alina se furtariam a responder. Vocês podem encaminhar para o nosso grupo que a gente criou e eu repassaria para eles, né? E pode ser, Bruno e Alina? Pode, Bruno? Claro. Alina? Claro. Eu acho que a Alina, não sei se já foi. Estou aqui. Pode ser, tá tão cansada, né, Alina? Então tá, pode ser? Não estou te ouvindo. Bom, então agradeço a todo mundo. Ela travou de novo. Travou de novo. Agradeço muito, espero que tenha sido um encontro profícuo e bom, né, e esclarecedor para todos vocês. Tá bom? Alguém quer falar, dar um tchauzinho? Temos um minutinho. Tchau, tchau.